eu sou Angélica Hellish. Bora ir lá escutar um podcast comigo? E aí, tudo bem? Já não tudo bem, eu já quase derrubei o fone de ouvido aqui. Como é que você tá? Tô gravando usando o celular de webcam. Vamos ver se agora dá menos travamento, né? Porque eu tava usando e não tava dando muito certo. Acabei de almoçar, tô comendo um monte de biscoito. Eu sou assim. Pergunto pra você, você tem mania de depois você come uma coisa salgada, come coisa doce? Eu sou viciada nisso. Halloween, mês do horror, né? Percebi que eu não fiz nada relacionado a isso aqui já nesse projeto. Continuo aqui fazendo aquela estágio do site, não publiquei podcast nenhum. Tô na maior correria. Ainda fico falando pausadamente porque eu tô mastigando. Então é isso, gente. Vamos lá escutar um podcast. Eu nunca escutei, tá? Falaram que é legal. O Assustadoramente. Aí eu entrei aqui no YouTube, tá? Esse também tem nos podcasts no Spotify, normal, né? E deixa eu ver aqui. Peraí. Um monte de aba aberta aqui, né? Deixa eu fechar. Assustadoramente. É só procurar aqui, como Assustadoramente mesmo, tá? O último programa que eu tô vendo aqui há 7 dias é o Professor do Retrato. Isso é interessante, hein? Então vamos lá. É o 361, ou seja, tem um montão de programa, cara. Não sei se eu escuto esse ou outro. Deixa eu ver. Assombração na Clínica de Repouso. Casa Amaldiçoada. A Velha na Cadeira de Roda. Eita. Mulher na Estrada. Cópia da Minha Avó. Espírito da Floresta. Eita. Eu adoro terror, né? Não sei porque que eu não escutei. Tem podcast de terror pra recomendar? Pode recomendar pra mim que eu gosto. Vamos ver se, né? Se aparece aqui. Depois eu vou pra telinha menor também. Deixa eu ver aqui. Sou rouco. Vamos ver o Professor do Retrato se é legal. Se for pai, a gente muda, tá? Assustadoramente, se você for notificado aqui, deixa a gente manter aqui o seu programa. Muita gente não conhece, eu nunca tinha escutado, nunca tinha ouvido falar. Vocês estão no programa 361, tá? Vamos dar o play juntos aqui. Deixa eu só ver se o gravador aqui, ele pegou esse fone de ouvido, que eu dei uma... Ah, tá assim, ó. Eu dei uma cacetada que puxei o fio com tudo. Vamos escutar aqui o Assustadoramente? Bora lá. O Professor do Retrato. Obrigada por sintonizar no podcast Assustadoramente. O caminho para o terror começa aqui, e não há como voltar atrás. A simpatia. Meu avô atualmente está com 88 anos e desde que eu era pequena ele conta essa história para mim e para meus irmãos, muitas vezes em volta da fogueira que meu pai fazia no quintal. Dentre as muitas histórias assombradas, tem uma que meu avô conta até hoje, que não é necessariamente assombrada, mas é bem estranha e sobrenatural. Bom, quando meu avô tinha 17 para 18 anos, ele morava com seus pais e mais um irmão, uns 5 anos mais novo que ele. Moravam em Sorocaba, São Paulo. Ele conta que passavam muita necessidade e viviam muitas vezes com a ajuda dos vizinhos. Os pais do meu avô, os meus bisavós, trabalhavam na lavoura, mas tudo era muito precário. A minha bisavó sabia costurar muito bem e quando tinha encomenda ajudava muito nas despesas. Mas quando a máquina de costura quebrava, as coisas ficavam mais difíceis. E meu bisavô arrendava terras para trabalhar para outros senhores, mas ganhava pouco e tudo era muito difícil. Em certo dia, uma mulher estranha parou um carro na frente da propriedade e chamou os meus bisavós.
Ela queria comprar frutas e legumes que eles armazenavam da roça. A mulher comprou tanta coisa que praticamente esvaziou tudo que meus bisavós tinham. E eles ficaram muito felizes, pois o dinheiro que conseguiram iria quebrar um galho naquele ano. Mas algo os intrigou. Antes de sair, aquela mulher deixou um envelope grande em cima da mesa. A minha bisa pegou o envelope e nele estava escrito bem grande: "Não esqueci, deixei para você. Faça bom uso." Minha bisavó leu aquilo e não entendeu nada, achando que talvez pudesse ser dinheiro. E ao abrir o envelope, ela viu que não se tratava de dinheiro, e sim de várias folhas de caderno com uma simpatia escrita à mão que deveria ser seguida à risca, com o objetivo de realizar qualquer desejo. Quando ela mostrou aquilo para o meu bisavô, que nem sabia ler, ele foi ouvindo as primeiras linhas e interrompeu a minha bisavó dizendo: "Joga isso fora agora. Isso deve ser coisa do demônio." Minha bisavó juntou tudo e disse que iria queimar. Mas, ao chegar lá fora, com o fósforo e o envelope nas mãos, algo falou na mente dela como se fosse alguém ao seu lado, com uma voz muito forte: "Não se livre disso. Siga os passos e realize seus desejos." Ela não conseguiu queimar aquilo e foi fortemente tentada a seguir aquele ritual. Ela acreditou que poderia ter sido algum ser iluminado que deixou aquilo para ela. E sem contar nada a ninguém, ela seguiu aquele ritual, que tempos depois, meu avô soube que levava alguns dias para ser praticado. Depois que ela finalizou aquela simpatia, ela passou a ter sonhos estranhos e a acordar no meio da noite dizendo que estava vendo no céu os seguintes dizeres: "Paládio Mor, Paládio Mor, Paládio Mor." Meu bisavô, assim como meu avô e seu irmão, acordavam ouvindo ela dizer essas palavras e não entendiam absolutamente nada. Mas o mais estranho é que conforme os dias foram se passando, as coisas lá na casa do meu avô foram melhorando dia após dia, cada vez mais. O meu bisavô chegou ao ponto de ganhar dinheiro para comprar terras e arrendar para outros trabalhadores. E minha bisavó comprou várias máquinas de costura e montou um ateliê para ela. E daquele dia em diante, nunca mais passaram por dificuldade alguma. Mas os sonhos estranhos e as noites em que minha bisavó acordava dizendo "Paládio Mor" continuavam. E isso só parou depois de uns 5 anos. As visões cessaram, mas o padrão de vida melhor continuou. Meu avô gravou essas palavras, Paládio Mor, e nunca mais se esqueceu. Ele conta que sua mãe nunca revelou para ninguém o que tinha naquele envelope e que só poderia ser passado para quem ela sentisse em seu coração. O que me deixou muito intrigada é que em 2017, após meu avô contar de novo essa história, eu tive a curiosidade de colocar essa palavra no Google, achando que não encontraria nada. E para minha surpresa, essa simpatia existe e tem até um site. Eu vi muita gente falando desse Paládio Mor e fiquei até assustada. Contei para meu avô e ele me disse que acha que isso se trata de algum pacto, mas eu não sei do que se trata. Só sei que é algo sobrenatural. E essa é a minha história, que não é assim tão assustadora, mas é sobrenatural. Espero ter colaborado com seu canal. Abraços, Sueli de São Paulo. Muito obrigada, Sueli, por compartilhar sua história. Eu também pesquisei, obrigada, que não sou besta. Fui lá procurar Paládio Mor. Mas é tipo um comércio já, né? Tem um site querendo vender livro. Será que tinha essa simpatia, né? E no caso, a mulher... É como se fosse uma corrente, né? A mulher deixou lá em cima, ela sentiu no coração que aquelas pessoas precisavam, né? Talvez seja uma coisa boa. Acho que não seja uma coisa ruim, não. Uma parada As meio pessoas tendem a acreditar que tudo que traz prosperidade financeira seja algo ruim, mas eu acho que não. E quem souber dessa simpatia, quiser passar, compartilhar com a gente está aqui, precisando de um Paládio Mor. Bom, vou ler para vocês 2 relatos, micro-relatos, que eu recebi. Esse primeiro no e-mail, o segundo no Instagram. Curioso que as pessoas pediram desculpa por ser relato longo, né? Eu não sei qual que é o parâmetro para falar que o relato é longo. Mas vamos lá, esse primeiro aqui. Por volta de 2016, era comum eu acordar de madrugada e algo não me deixava mais dormir pelo resto da noite.
Certa vez acordei e fiquei encarando a porta do meu quarto e vi um vulto correndo para o cômodo ao lado. Foi muito estranho, pois sou filha única e meus pais estavam dormindo. Fiquei com muito medo e me enrolei nas cobertas. Ainda ouvi passos pesados pela casa. Tinha uma abertura na coberta e, através dela, pude ver uma sombra distorcida. Pronto, fim do relato. Longo. Agora o próximo relato, esse aqui eu recebi no Telegram. As criaturas da nova casa. Meu Deus. Só isso, a pessoa viu a sombra e acabou. Tudo começou quando me mudei da minha antiga residência para a atual. Inicialmente parecia que tudo ia ficar bem, porém as coisas começaram a ficar sérias na minha primeira noite de sono. Eu durmo na sala e sempre que eu dormia eu tinha o mesmo pesadelo. Via uma criatura com aspecto feminino, corpo desnutrido, pele pálida, com cabelos longos e oleosos. E aquilo sempre corria atrás de mim, em um lugar extremamente confuso e claustrofóbico. Sempre que ela me alcançava, dava um grito agudo como se estivesse sentindo a pior dor do mundo. E sempre que eu acordava, o ambiente estava extremamente frio. Mas o pior ainda estava por vir. Conforme os sonhos foram cessando, eu comecei a ver criaturas e vozes pela casa. Algumas grandes e outras pequenas, umas com voz grave e pesada e outra com uma voz leve e infantil. Seus lugares favoritos eram os cantos das paredes e a área de serviço da casa. Para subir lá, é preciso subir uma escada caracol. E sempre que eu passo por lá, seja à noite ou dia, eu sinto um calafrio estranho percorrer a minha espinha. Sei que o mais sensato seria sair de lá. Acho que até já me acostumei com as criaturas me observando e com as vozes estranhas. Acho que me acostumei tanto que basicamente nem escuto tanto, só se eu prestar atenção. Bom, esse aqui foi outro relato que eu recebi no direct do Instagram. É curto mesmo. Eu vi o lobisomem. Eu vi. Moro sozinha em minha chácara na zona rural e tenho poucos vizinhos. Não tenho medo. Moro aqui porque quero e porque gosto. Inclusive, eu tinha uma casa na zona urbana e há alguns anos eu a troquei nessa chácara. Já vivi muitas situações envolvendo espíritos, pois sou médium. Porém, lobisomem eu nunca tinha visto. Apenas ouvido histórias, inclusive do meu avô, que era um homem muito sério e idôneo. Portanto, eu sempre acreditei nas histórias dele. Bom, agora eu vou lhes contar o acontecido comigo, que ocorreu em uma madrugada de sexta-feira de lua cheia. Mas só depois do que aconteceu é que fui me dar conta desses detalhes, e tem tudo a ver. Normalmente eu durmo muito tarde, e nessa noite, 1h e pouco da madrugada, resolvi deixar feijão de molho para cozinhar na manhã seguinte. Costumo deixar na própria panela de pressão, mas ela estava com um restinho de feijão, começando a azedar. Então, peguei a panela e fui para o quintal, porque eu jogo o lixo orgânico todo assim, na terra e nas plantas. Aí eu fui andando rápido em direção às bananeiras e foi ficando escuro, porque eu fui me afastando da varanda, onde tem luz. Olhando para a panela que eu levava nas mãos, com o canto dos olhos eu percebi algo parado. E pensei que fosse meu cachorro. Mas era escuro e meu cachorro é caramelo. Pensei isso, pois o pensamento é veloz, e levantei a cabeça. Foi muito rápido. E vi uma coisa enorme, que parecia um cachorro, de 4 mesmo, de costas, cinza escuro. Rapidamente, incrivelmente veloz, aquilo pulou alto entre as bananeiras, acordando o meu cachorro, que é um pitbull, que estava dormindo na casinha. O meu cachorro foi avançando feito louco para os fundos da chácara e o lobisomem deve ter pulado o alambrado que dá para a chácara que faz divisa com os fundos da minha, porque o pessoal lá tem uma cadelinha vira-lata e ela começou a gritar, como o cachorro faz quando está com medo. De lá, eu tenho certeza que ele pulou para a estrada, porque os cachorros das chácaras lá de baixo começaram todos a latir muito e a avançar, como eu nunca tinha visto. O meu cachorro voltou lá dos fundos, todo arrepiado e muito agitado. Eu nunca tinha visto ele assim. Posso afirmar que o que eu vi não era um cachorro comum.
pelo tamanho e pelo jeito que saltou nas bananeiras. No dia seguinte, fui olhar e elas estavam com folhas Deixa dependentes. eu fazer uma pergunta. Isso daí são os relatos que estão mandando para ela, é isso? Que tem uns relatos bem meia boca, assim, né? E tal, né? A galera tá mandando os relatos para ela, porra. E é assim, né? Tem uns relatos que são fraquinhos mesmo. A pessoa termina o relato no ápice, né? Da parada, eu vou tirar. Eu vou trocar de temática aqui. Vamos ver se a gente pega um mais foda aí. Hospitais e necrotérios. Bora lá, tem potencial, vai. Obrigada por sintonizar no podcast Assustadoramente. O caminho para o terror começa aqui. Derrubei tudo aqui. E não há como voltar atrás. Não há. Olá, ouvintes do podcast. Sou Daniela Abreu, trazendo mais uma coletânea de relatos sobrenaturais para vocês. Quer maratonar episódios inéditos? Baixe o aplicativo Orelo e tenha acesso a novos episódios exclusivos. E vamos para os relatos de hoje. Vamos dar o fundo aqui para pegar um fundo mais de terror. A companhia. Durante a minha infância e adolescência, a minha mãe frequentava um centro kardecista, então cresci acostumado com a ideia de ver vultos e espíritos. Posteriormente, ela se afastou do kardecismo, mas foi bem envolvida com a doutrina por muitos anos. Na prática, era a frequentadora do centro e trabalhava na mesa. Na casa onde cresci, cheguei a ter algumas visões, sentia cheiros e até um contato físico. Alguns davam medo, outros não. A minha mãe dizia que eu tinha que desenvolver esse dom, mas eu mesma nunca gostei da ideia, então eu nunca dei muita trela para isso. Lembro-me de um dia que eu estava limpando o quarto com a minha mãe e ela estava comentando que os espíritos estavam em todo lugar. Aí ela parou no meio do quarto e perguntou: "Estou sozinha aqui?" E imediatamente a luz do quarto acendeu. O interruptor era daqueles de tipo basculante, bem durinho. Tínhamos que apertar bem para acender ou desligar. E fez o barulho de clique quando ligou. A minha mãe olhou para mim, deu uma risadinha e falou: "Viu?" Eu saí da casa da minha mãe aos 18 anos, mais ou menos. E não aconteceu nada por muitos anos. Acreditei que as experiências tivessem relação com a casa ou com a minha mãe. E segui minha vida sem mais acontecimentos, por algum tempo. Então, eu não lembro exatamente quando, acho que eu tinha uns 21, 22 anos, eu fui acompanhar o irmão numa consulta com um caboclo, lá no bairro do Ipiranga. Quando o caboclo começou a falar, perguntou para mim, muito tranquilamente: "Quem é essa criança com você?" Para mim, era tudo novidade. Como eu não participava das sessões do centro espírita com a minha mãe, pois ela ia sozinha, eu nunca tinha visto alguém incorporar. Além de ser pega de surpresa, eu fiquei assustada e não falei nada, nem perguntei nada. Mas do jeito que o caboclo falou, não parecia ser nada ruim. Não pode comer isso, continuou gato. falando de outras coisas. Me deu alguns conselhos, depois fomos embora e nunca mais voltei lá. Apesar do que o caboclo falou, eu não fiquei com medo de que fosse encosto ou coisa do tipo. Na verdade, meio que eu deixei pra lá e fui seguindo a vida sem me importar com isso. Eu sou uma ateísta que gosta do ocultismo. Eu sempre fiquei na dúvida entre acreditar e tentar achar uma explicação lógica. Eu também não me incomodo muito se tem ou não explicação. Além do mais, essa sensação de companhia é bem tranquila. Eu nunca vi nem ouvi nada. De vez em quando somem coisas que eu tenho certeza absoluta de ter deixado em determinado lugar, porque eu sou extremamente organizada. Depois reaparece nos mesmos lugares, minutos depois. Eu até brinco e digo: "Tá bom, a hora que você quiser devolve, tá?" Uma vez eu precisava muito achar uma coisa. Eu pedi: "Por favor, vai, eu preciso muito." Dei uma volta, fui procurar de novo no mesmo lugar e estava lá. Teve uma vez que eu estava tomando banho e do nada eu senti um empurrão na cabeça e bati na torneira do chuveiro. Eu fiquei muito brava e perguntei: "Tá querendo me matar?" Depois de comentar no grupo do Telegram, fiquei pensando se esse episódio do banho não poderia ter sido algum visitante inesperado e mal-humorado, porque a minha criança parece sempre tranquila. Mas enfim, não dá pra saber.
Tirando essas brincadeiras, é tudo bem tranquilo. Acontecem pequenas coisinhas do Esse aqui é o programa 338, Hospitais e Necrotério. Aí tem uma foto aqui na capa aqui, que é tipo do suposto foto de fantasma, assim. Ah, legal, legal. Eu gosto de relatos de horror, né? É que eu tô acostumado com uns relatos meio cabuloso, meio pesado. Depois desse daqui, já que estamos aí na semana chegando perto do Halloween, eu faço um programa ouvindo aqueles. Vocês já ouviram falar? A gente fez até um podcast sobre isso. Gata, para. A gente fez um podcast sobre isso, que tem um programa que é clássico da rádio brasileira, que ele é chamado. Como é que é, meu Deus? É, é, Incrível, Fantástico, Extraordinário. Eu acho que é isso, Incrível, Fantástico, Extraordinário. E esse programa, meu, ele é muito da hora, ele é muito engraçado, cara, porque assim, a gente tá vivendo uma época meio até de, a gente é meio dessensibilizado com o terror, né? Quem gosta de filme de terror vê cada coisa tranqueira, né? Acha tudo uma parada até às vezes que é engraçado. E nesse caso é hilário, porque tem histórias e causos aí do cara que se apaixona por uma barata. Uma parada muito louca. Então, se vocês toparem aqui, depois desse daqui, vou escutar esse daqui, só esse programa. Aí, como eu não terminei ainda o que eu tava fazendo aqui no computador, depois eu boto o Incrível, Fantástico, Extraordinário, que vai ser divertido. Tá bom? Vamos lá, então, escutar a história do o caos aqui, Hospitais e Necrotério. Do Assustadoramente, tá? O link vai ficar abaixo. dia a dia, em que eu sinto que ela está me ajudando. Contando assim, não parece grande coisa, mas eu me conheço e sei que são coisas que eu não consigo fazer sozinha, como acordar no minuto exato que eu preciso para ir num compromisso, ou acordar de um sono pesado no meio da noite, do nada, para fechar uma janela antes de começar a chover, ou seja, quando ainda não tem nem barulho de chuva. Coisas assim que parecem coincidências, mas que eu tenho a sensação de que não são. Sabe aquela sensação de que tem alguém cuidando de você? Então, inclusive, eu gosto de agradecer pela ajuda e também pela ideia de que nem todas as companhias não solicitadas sejam ruins. Eu Mas recebi eu esse não ia relato ficar no tranquila com e-mail isso, e não. foi enviado Ia ficar com pela medo. Roberta. Roberta, o fantasma A botou a menina cabeça na no foto. box. Olá, meu nome é Caio e contei o relato do vulto atrás do carro. O relato de hoje aconteceu na minha casa atual. Meus pais, de vez em quando, fazem uma festinha aqui em casa só com os amigos próximos. Eles ficam na área externa, conversando e bebendo. Certo dia, em 2021, por volta das 23 horas, eles resolveram tirar uma foto juntos. A minha mãe postou a foto em seu Instagram. Após a postagem, ela foi rever a foto e no corredor, no fundo da imagem, era possível ver claramente uma menina pequena, de uns 7 anos, cabelos curtos e roupas velhas. Não tenho mais detalhes, pois tempo depois a foto simplesmente se apagou dos stories, da galeria, dos arquivados, simplesmente sumiu. O que quer que tenha aparecido naquela foto não queria ser visto. Nunca notei nada de anormal aqui em casa, a não ser no dia em que eu estava no meu quarto sozinho e senti o cheiro de um perfume muito doce, mas eu nunca tive medo. Eu recebi esse relato em algum lugar, eu não lembro se foi no e-mail, no Instagram, mas foi enviado pelo Caio. Obrigada, Caio. Eu vou ler para vocês agora uma coletânea de relatos que eu recebi do ouvinte Paulo, do Rio de Janeiro. Ele falou que gosta muito de relatos de hospital, necrotério, e que não tem muito esse tipo de relato aqui no podcast. Realmente, eu recebo pouquíssimos relatos de cemitério, de hospital, vibe, né? de necrotério, essas coisas que dá muito ibope, né? Lobisomem também eu quase não recebo. Ele diz que é fascinado por essas histórias e que ele reuniu alguns relatos de pessoas conhecidas, também de relatos que ele viu em grupos de Facebook, ele pediu autorização para as pessoas e ele enviou para mim. E eu vou ler aqui alguns desses relatos. Choro no necrotério. Eu ia ficar com medo, Isso hein? aconteceu há muitos anos, quando eu trabalhava em um hospital na cidade de Curitiba, no Paraná. Em certa ocasião,
Eu estava em um plantão no final de semana e atendi um pai que estava devastado, pois a sua filhinha de 6 meses havia falecido naquele dia. Estava maior correria no hospital, então me dispus a ir buscar o corpo na morgue para mostrar para o pai, que havia trazido uma roupinha para vestir o bebê. Descendo as escadas, comecei a sentir muito frio, apesar de ser uma tarde de verão. Assim que cheguei na morgue... Gente, morgue é o quê? Necrotério, né? Deve ser. Morgue é Escutei inglês, um pô. choro de Não tá falando criança, inglês. mas ali estavam apenas eu e as crianças falecidas. Fingi que não estava escutando nada e fui até a gaveta onde estava o corpinho da menina. Desembrulhei e, como estava toda encolhida, fui conversando com ela, dizendo que iria vesti-la, que estava tudo bem, que seu pai veio buscá-la, e o choro foi parando. Ela relaxou os membros e eu consegui vesti-la. Senti uma mãozinha fria tocar minha mão Pra mim e o seja mó choro cessou. gatilho. Eu nunca senti tanta tristeza em minha vida. Levei ela vestida para o pai, que estava aguardando o carro do necrotério, e choramos juntos pelo anjinho que ele havia perdido. O mistério da aliança. Como assim? Você já é outro? Eu estava em um Mas plantão à noite quando uma Sim, com todo paciente veio a respeito, né? óbito. Essas pessoas são muito ruins de causa, né? De contar história, né, bicho? Elas contam assim, ai, choramos juntos e tal, mas não tem, sabe, o desenvolvimento da trama e tal. É que nem a mulher. A mulher viu o lobisomem na bananeira e aí assustou o cachorro, acabou a história. Então é meio assim. Pô, ainda tem quanto aqui? Não, não, não. Assim, gostei do Assustadoramente? Eu não sei, como são 300 episódios, eu teria que escutar outros episódios. Então, se alguém conhece aqui o Assustadoramente, já tá acompanhando e tem podcasts bons, não que eu não ache que sejam bons, veja bem, né? A pessoa até se ofende, né? Então, não é isso. Mas assim, não achei uma parada assustadora, não. Achei historinha, um caos assim que, tipo. Eu lembro que tinha uma galera na minha juventude que contava história de terror de um jeito cabuloso mesmo, assim, de. Dava medo mesmo. Vamos fazer assim? 26 minutos. Amanhã, né? Porque vou gravar hoje, mas deve sair amanhã. Calma, ô tagarela. Sai um programa pra gente escutar juntos aqui. Uma parada muito legal, muito divertida. São muitos episódios, mas vou tentar pegar uns legais. Do esse programa aí que é o Incrível, Fantástico e Extraordinário. A gente tem um podcast sobre, tá? Vou deixar junto a linkado abaixo, nosso podcast. Mas aí a gente escuta junto, vai ser mais divertido. O Assustadoramente, legal. Assim, mas não me meteu medo de nada, né? Se vacilar, o não inviabilize o luz acesa, dá mais medo. Mesmo eu achando que tem uns vícios de história de terror que parece, para quem acompanhou, sabe aqueles livros da. Deixa eu ver. Aqueles livros assim que a gente lê enquanto jovem, Júlia Bianca, Agatha Cartland, lembrei. Eu brincava muito com uma colega sobre isso. Tem sempre certos vícios nas histórias. Nos livros da Agatha Cartland, por exemplo, eu acho que é a Agatha ou Bárbara, acho que é a Bárbara Cartland. Isso, é a Bárbara Cartland. Ela sempre tinha um lorde, assim, que o lorde era putanheiro. As minas era tudo filha única, mas era super inteligente. Tinha uma desavença qualquer genérica. Então, essa no Luz Acesa, que eu gosto bastante, também sempre tem uma parada de alguém manda rezar um texto, aparece um médium, aí fica, sabe, né? A pessoa manda consultar um médium, né? Então é cacuete de história de terror, né? Mas de qualquer maneira, então, aqui ficou um programinha aqui para vocês conhecerem assustadoramente. Vamos ver se eu escuto outros podcasts legais. Se vocês têm, vocês já estão acompanhando e conhecem podcasts legais desse assustadoramente, me marca, tá? No Blue Sky, meu Blue Sky vai ficar aí abaixo também, só procurar a Angélica Hellish ou Angel Masmorra, sei lá. Lá no Twitter, que eu saí mesmo, eu vazei do Twitter, só tô só no Blue Sky e no Facebook. No Instagram não vou mandar vocês falarem comigo no inbox, nem no Facebook, porque eu não acesso direct, inbox, nada disso. Tem que mandar e-mail, porque para mim é a melhor maneira que eu consigo lidar com as redes sociais.
Esses anos todos é pelo e-mail mesmo, gente. Tá? E para quem quiser mandar um e-mail para cá, para escutar um podcast, escute um podcast comigo, tudo junto, né? @gmail.com. Você pode mandar um e-mail recomendando o podcast ou me marcar nas redes sociais, tá bom? Então, beijo, então até amanhã que a gente escuta um pouquinho o incrível, fantástico, extraordinário. Beijo.